Papai do céu, somos gratos ao Senhor, meu Deus, pelo seu cuidado com cada um de nós. Somos gratos ao Senhor, meu Deus, por estarmos na tua casa. Aceita a nossa adoração, nosso louvor, meu Deus, que trazemos a ti nesta noite. Abençoe, meu Deus, o professor desta noite. Usa o teu servo, a tua serva, meu Deus, para que fale conosco. Queremos aprender da tua palavra, meu Deus. Queremos, meu Deus, ter conhecimento da tua palavra. Papai do céu, abençoa aqueles que estão por vir. Traga, meu Deus, em segurança pelo caminho, meu Deus. Abençoe também aqueles que não vão estar conosco. O Senhor venha abençoar cada um, meu Pai. Aceita a nossa adoração. Fala conosco nesta noite. Abençoe também aqueles que, porventura, estão desanimados, fracos na fé, meu Pai. Que o Senhor venha trabalhar em nosso coração, na nossa vida, na nossa família, meu Pai. Nós oramos e por fé agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmão Arildo, pode louvar dois hinos? Amém. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus, irmão. Mais um dia, Deus nos deu vitória mais uma vez e nos trouxe aqui para mais um culto de ensino e para nós adorar Ele. E só Ele é digno de louvor e glória, amém? Amém. Eu quero estar louvando com os irmãos o hino de número 1 da nossa harpa. Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza em das bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Mandai-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, que vem na paz dos Espíritos para o reinado de amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Mandai-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dai-nos, Senhor, amplamente teu grande luz e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Mandai-nos chuvas
Quantas chuvas de bênção a gente tem recebido, né, irmãos? Deus tem nos honrado a cada instante de nossa vida. Eu estou louvando 193. Se tu me amas, a Deus suplica e não recebe, olhando fica em suas promessas que são ricas e infalíveis pra te valer. Porque te amar-te, ó minha alma, e te comove, eterna calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque vencemos, Jesus virá e intercede por ti, minha alma, espera nele, com fé e calma. Jesus entrou, Deus males salva e te abençoa dos altos céus, porque te amar-te, ó minha alma, e te comove, eterna calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque vencemos, Jesus virá. Irás em breve, as dores findas, o dia leve, a sua vida, se Cristo tarda, espera ainda mais pouquinho, eu verá, porque te amar-te, ó minha alma,
irmãos? Vamos começar um culto de ensino, um culto tão importante para nós. Muitas vezes nós não damos valor. A Bíblia diz assim que o povo perece por falta de conhecimento. A Bíblia vai alertar muito sobre falsos ensinos, falsos mestres. E nos dias de hoje tem demais. Se a gente não procurar aprender da palavra, a gente é enganado. Como dizem, a gente come gato por lebre. Nós devemos aprender da palavra de Deus. Tem gente que paga muito caro para aprender da palavra de Deus. Tem gente que procura, tem sede da palavra. Nós temos uma oportunidade de aprender a palavra de Deus na casa do Senhor. E muitas vezes não damos valor a este culto de ensino. Eu lembro de quando o pastor Valdo esteve aqui mencionando, como ele disse, foi passando um filme pela cabeça. Ele levava eu com a minha esposa lá em Atibaia para ter aula de psicologia. Nós tivemos alguns modos lá. Era o dia inteiro, era cansativo. Mas saí de lá com conhecimento que a gente nem imaginava que tinha. Por isso é tão importante. E o culto de ensino, as escolas bíblicas, que a gente pode aprender, às vezes é mais prazeroso, muitas vezes, que um curso de teologia. A gente pergunta, a gente questiona, a gente tira dúvidas, às vezes tão simples, que um curso de teologia já não ensina mais, porque já é algo mais, vamos dizer, um leite mais grosso, né? Uma comida mais grossa, uma feijoada, vamos dizer assim. Mas o culto de ensino, e eu amo o culto de ensino. Amém? Eu pedi para a irmã Jaque para trazer um estudo, esse ensino. Ela até então ficou com medo. Olha que os irmãos são bonzinhos, né? Não faz pergunta, não. Mas a irmã está com a oportunidade, que Deus te abençoe e te use nessa noite. Deus abençoe. Eu já agradeço. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Tentei correr, mas demorei acho uns 3 dias para responder o irmão e faz humor. Falar a resposta para o irmão, da sua oração. Quando Deus falou assim para mim assim, não é ele que está alimentando, é eu. Eu falei, ai, eu não vou ajeitar o amém, vem aqui fazer a tua vontade. Já oramos, né? Sempre tem tempo. Deus colocou no meu coração a respeito de oração. Foi o tema que ele colocou no meu coração, para falar com a igreja. E aí eu fui pesquisar o que significa a oração. Né? Como é importante a gente orar, porque a oração significa conversar com Deus. Desabafar com o Senhor, seja em agradecer, seja em interceder pela vida de algum irmão, para pedir alguma coisa pessoal, mas o quão é importante a gente orar todos os dias, todos os momentos, constante e perseverar na oração. E a oração é a chave para buscarmos intimidade com o Senhor, porque como que a gente vai ter intimidade com alguém que a gente nem conversa? Não tem como. É a chave da vida cristã, é a oração, ela é a palavra, viver a palavra do Senhor e jejuar. Esses são os 3 princípios da vida de cristão. Porque é através da oração, do jejum e de viver a palavra do Senhor, meditando todos os dias, que a gente é fortalecido. E aí eu fui buscar um pouco os tipos de oração que tem. Tem a oração, a forma de adoração, que é louvar e agradecer o nome do Senhor, gratidão, agradecer por bênçãos e pelos cuidados que Ele tem na nossa vida, petição, pedir algo pessoal para Deus, intercessão, interceder pela vida de alguém, pelo grupo, pelas igrejas, e confissão, que é confessar e reconhecer nossos pecados, onde a gente pede perdão para Deus. E aí a gente vai ler na palavra de Deus alguns versículos que falam sobre o significado de oração. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia e lessem também lá em Mateus 6,6.
Aqui Jesus vai estar ensinando os discípulos, a multidão, até mesmo nós que lemos, como que a gente faz para orar. Primeiro, ele fala que não é para a gente ficar igual os hipócritas nas sinagogas, falando em altura para que todo mundo ouça. Mas é que é para a gente deixar, entrar no nosso quarto, fechar nossa porta e falar com Deus. Porque a gente conversa com ele em secreto e ele nos ouve e nos recompensará em público. E aí Jesus vai ensinar como que a gente pode orar. Alguém lê para mim lá em Mateus, capítulo 5, no mesmo capítulo, só que no versículo 9 até o 14. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Deus é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, assim também o vosso Pai Celeste os perdoará. Aqui Jesus vai ensinar como que a gente vai orar a respeito da oração do Pai Nosso. Então, é uma oração tão importante, tenha essa oração, e tem que a gente fala, né? Do nosso coração diretamente com Deus, mas ele deixou essa oração para a gente falar com o Pai. E na palavra dele fala também que tudo que a gente orar a Ele, a gente crendo, a gente vai receber. Quem pode ler em Mateus, no próximo capítulo 7, do versículo 7 ao versículo 8. Pedi e dar-se vós a buscar e encontrareis. Batei e abri-se vos dá. Aqui Jesus vai falar. São 7, 8. E o 8. Isso. Porque aquele que pede, recebe, e aquele que busca, encontra, e o que bate, se abre. Aqui vai falar que tudo que a gente pedir em oração, crendo, a gente receberá. Mas para frente vai falar que nós somos ruins, somos seres humanos ruins. Damos coisas boas aos nossos filhos quando pede, quem dirá Deus, quando nosso Pai vai oferecer coisa boa para a gente? Ele não vai, mas ele vai nos conceder o melhor para a gente. Mas às vezes a gente fica pensando, eu oro antes, pedindo alguma coisa, eu quero tanto do bem aqui nessa terra, e Deus parece que não me ouve. Irmãos, a palavra dele propõe que falar que primeiro a gente tem que buscar as coisas do céu. É buscar o reino de Deus, a sua justiça, para demais coisas ele apresenta na nossa vida. Nem sempre ele vai permitir nos dar umas bênçãos aqui na terra, porque ele sabe que se der uma bênção para a gente aqui na terra, ao menos o coração da gente pode ficar tão focado na bênção que a gente vai acabar esquecendo de Deus. E a gente não sai da presença de Deus. Então, quando a gente for orar, para pedir algo para o Senhor, tudo bem que Deus tem prazer nos abençoar com coisas daqui, mas o nosso coração não pode estar focado nas coisas daqui. Nosso coração tem que estar focado no céu, nas coisas de lá, porque aqui a gente está de passar aqui, nossa morada não é aqui, nossa casa não é aqui, a gente vai morar no céu, então a gente tem que sempre almejar a vontade do Senhor, para o reino dos céus e a justiça primeiramente. E aí também vai falar aqui no Salmo 145, 18. Quem pode ler, por favor? Está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que invocam em verdade. O Senhor está bom, irmãos. Às vezes a gente está orando e não consegue compreender a voz do Senhor, não consegue entender que muitas das vezes Deus está falando conosco por conta das nossas adversidades, da nossa dificuldade, às vezes é um desânimo, às vezes é uma provisão que a gente precisa. Mas a palavra do Senhor fala que Ele está perto de todos aqueles que invocam. Ele não deixa de estar longe da gente.
E muitas das vezes a gente quer orar hoje, quer ter a resposta no mesmo dia. E nem sempre Deus vai nos responder de imediato. Um exemplo na Bíblia que tem sobre isso é lá em Daniel. Daniel, no capítulo 2, quando o rei Nabucodonosor, ele tem um sonho e pede para que todos os magos, adivinhadores daquela região, revelasse qual era o sonho, interpretasse o sonho deles. Quem conseguisse fazer isso, de contar qual era o sonho que ele sonhou e interpretar, ele ia conceder muitos presentes. Mas quem não conseguisse, incluindo todos os sábios, que ia morrer, ele decretou a morte. E Daniel, junto com os três amigos, né? Não sei qual é o certo nessa carta, mas a Bíblia, foi mudado, né? Eles eram considerados sábios porque aqueles jovens eram umas pessoas muito inteligentes, muito estudados. Então, eles também estavam debaixo do decreto de morte, porque nenhum adivinhador, nenhum mago daquela época conseguiu decifrar os sonhos de Nabucodonosor. Então, foi decretada a morte. Até que Daniel, quando ele soube disso, ele vai para sua casa e ele fala com os três amigos dele, Sadraque, Mesaque e Abednego, e pede para que eles orem, para que Deus tenha misericórdia e revelasse a Daniel o sonho e a interpretação do sonho para livrar eles da morte, porque eles também estavam sob o decreto. E nisso eles oram, e à noite, a palavra diz que à noite, Daniel teve uma visão da revelação e interpretação do sonho, foi algo que foi livrado da morte. Livraram eles da morte porque Deus concedeu. Aqui a gente vai ver que foi uma oração que teve uma resposta imediata. Só que lá no capítulo 10 de Daniel também, a gente vai ver que Daniel teve uma visão de uma revelação, na verdade, que ia acontecer, e a Bíblia fala que ele ficou muito angustiado, ele ficou com muito medo, muito desfalecido, aonde ele ora por 21 dias em jejum, ele só chorava, irmãos. Aí eu acredito que ele sentiu tanto medo, tanta fraqueza espiritual, que ele não conseguia nem falar, ele só chorava durante esses 21 dias, orando a Deus. Só que a resposta não vinha nesses 21 dias. No capítulo 2, a gente podemos ver que a resposta veio à noite, mas nesses 21 dias não chegou de imediato. Até que o anjo desceu do céu e falou: Daniel, levante-se, você é muito amado. Desde o primeiro dia eu estou para trazer resposta para você. Deus ouviu a sua oração e contemplou o teu jejum, né, com a oração. Só que houve uma guerra espiritual onde Miguel teve que vir me ajudar para poder ter uma batalha espiritual para que eu pudesse entregar a resposta para você da revelação da oração. E através disso, Daniel ele foi fortalecido. E aí o segredo, irmãos, é a persistência na oração e no jejum. A vida do crente tem que ter persistência na oração e no jejum. Por mais que a gente não estamos vendo a resposta de imediato, nós não podemos parar de orar. Não simplesmente para aquilo que Deus pode fazer, mas para aquilo que é. Para a gente criar uma intimidade com o Senhor, precisa de oração, precisa ter a leitura da palavra. Então, assim como Daniel ele foi fortalecido, falou que ele é muito amado, e respondeu depois de 21 dias por conta de uma batalha espiritual que teve, uma luta travada para ele nessa oração. Se Daniel tivesse no terceiro dia parado de responder, parado de orar, você acha que ele ia contemplar esse milagre de Gabriel, conversar com Gabriel, e ouvir a resposta do Senhor? Então, o que os irmãos têm orado, continuam orando. A resposta vem no tempo de Deus, na hora de Deus, não sei que Deus não precisa, mas Deus sabe. Mas o segredo é persistir na oração. E aí eu fui buscar também a diferença entre a oração e o clamor. Eu falei que na mesma hora eu falei que a diferença na oração e o clamor. Aí eu pesquisei. A oração é uma conversa, um diálogo com Deus íntimo. O clamor já é um grito de socorro. Quando a nossa alma está precisando daquela oração que é fervorosa, aquele clamor que precisa de uma resposta de imediato, não de resposta imediata, mas que você rasga a alma na presença de Deus. Sabe quando a gente vai lá no nosso quartinho e a gente não consegue falar uma palavra e Deus está fora? É uma forma de clamor. Ali a palavra do Senhor fala que o Espírito Santo ele intercede pela gente com gemidos infinitos. Alguns versículos que a gente vai ver na Bíblia sobre o clamor, quem pode abrir comigo lá em Salmos 18, versículo 6.
fala que na aflição dele, ele clamou ao Senhor, o Senhor ouviu. Então, todas as vezes que nós clamamos, o Senhor ele nos ouve, ele está presente. Principalmente quando a gente está chorando, nós ficamos que às vezes não conseguimos nem falar. O coração está tão angustiado, está tão abatido, às vezes nós estamos com tanta falta, às vezes, muitas vezes de fé, a gente pensa que o Senhor está longe, mas Ele não está, Ele nos ouve. E Ele contempla a nossa oração, mesmo que ainda não tenha palavras, às vezes só tem lágrimas. Quem pode abrir também? Salmos 40, versículo 1. Quem achar pode ler. Salmos 40, versículo 1. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Mais uma vez, a palavra do Senhor fala que quando a gente espera com paciência, Ele ouve o nosso clamor, Ele ouve a nossa oração, que seja calma, o clamor, que seja grito da alma, mas Ele nos ouve. E Ele está perto da gente, Ele contempla o nosso clamor. Um exemplo, uma passagem que teve na Bíblia, até o presbítero G trouxe no domingo aqui, foi de Jesus no Getsemane. Quando ele estava perto de ser entregue, para morrer na cruz, pela mim e pela sua vida, ele teve medo, ele teve angústia, ele entrou em desespero, tanto é que ele pede para os discípulos, vigiar e orar com ele, porque ele estava com a alma abatida, ele estava com uma angústia mortal, porque ele sabia o que ele ia passar. Ele já estava vendo que estava chegando a hora. E quando ele vê que ele vai orar, ele ora de uma maneira que intensamente, alguém comigo, lá em Lucas. Os irmãos acompanhando. E aí ele ora intensamente. Lucas. Peraí, nossa, eu estou procurando aqui, que esse eu não anotei, eu depois esqueci de anotar. Mas eu sente também. Eu acho que a gente... Irmã, 22, 39. Quando ele, aqui não vai falar que, vai falar de se não me engano, Mateus e Marcos, que Jesus ele prostra com o rosto em terra e começa a clamar ao Senhor assim, Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice, mas que todavia não seja feita a minha, mas a tua vontade. Então ali ele estava num ato de clamor, porque ele estava desesperado pelo que ia acontecer. Tanto é que ele começa a suar sangue, igual o presbítero já foi falado aqui. Então, essa oração de Jesus aqui foi um clamor que ele falou com o Pai. E mais uma vez a gente vai ver agora no capítulo 22, fala que depois que ele clama, Pai, se for possível, afaste esse cálice, apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Então, quando a gente está desanimado, não tem nem comparação que Jesus passou perto das nossas lutas, né, irmão? Mas quando a gente está desanimado, enfraquecido, às vezes pensando em aquela vontade de parar por causa das lutas, não é hora de parar, é hora de perseverar. E a palavra fala também que é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa vida. Assim como o anjo fortaleceu, Jesus ele também nos fortalece todos os dias. Só que o segredo também é continuar orando, continuar clamando, continuar lendo e vivendo a palavra. Não adianta ler e viver, não adianta. E continuar em jejum também. E Jesus vai ensinar os seus discípulos aqui, para orem para que vocês não caiam em tentação. E de que maneira que a gente pode fazer isso? Abre comigo na Efésios 6. Quem achar pode ler. Para mim, do 6, capítulo 6, versículo 10 ao 18. Demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor
principados do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando isso com toda perseverança e súplica por todos. Aqui está um grande segredo pela nossa vida cristã, continuarmos firmes no Senhor, porque a palavra do Senhor mesmo fala que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue. Uma vez na versão fala, não é contra seres humanos. A nossa luta é contra diabos. Ele é o inimigo das nossas almas. Então a gente tem que estar todo instante vigiando, em constante oração mesmo, porque o inimigo ele vem muitas das vezes obcecado na mente. Ah, você não é capaz. Ah, você não é amado. Quantas vezes não vai nem mais ou menos que você não precisa muito grande. O inimigo toda hora, falando principalmente quando eu tive a oportunidade de levar a palavra lá em comunhão. Você pegar. Mas você não é amado? Foi onde Deus nos deu a palavra de Daniel. Eu olhei e falei, daí eu comecei a repreender, mas eu passei uma luta, só Deus sabe o que eu cansei, misericórdia. Então a gente precisa estar revestido e repreender a seta que vem na nossa mente, porque o inimigo ele é sujo. Ele quer nos tirar da presença de todas as maneiras. Você acha que ele está feliz de falar essa grande quantidade de gente? Poderia ter mais, poderia, mas era para nós estar aqui nessa noite para ouvir um culto de ensino, para aprender da palavra. Ele sabe que isso aqui é riqueza para a nossa vida. Quanto mais a gente aprende e começa a viver aquilo que está escrito aqui da palavra, mais pertinho de Deus a gente fica. E aí eu fui pesquisar a explicação da armadura de Deus que a gente leu aqui. Cinturão da verdade, cinturão da verdade. Viver com sinceridade, integridade e firmeza na verdade de Deus. É a gente ser cristão de verdade. Foi falado no congresso, foi falado no culto de domingo. A gente precisa viver a palavra de Deus. Obedecer aquilo que o Senhor está pedindo para a gente fazer. De não mandando a gente fazer. A gente precisa viver em verdade, ser feito de verdade. E aí vai falar sobre a couraça da justiça. Ser protegido pela justiça de Cristo. Viver da forma correta diante de Deus. Porque muitas das vezes, foi falado aqui comigo também, domingo, acho que quinta-feira. Aqui, todo mundo tá belezinha, mas Deus vê como que a gente está sendo na nossa casa, como que a gente está sendo no nosso trabalho, como o testemunho que a gente está dando para as pessoas aí fora, porque a gente pensa que não tem ninguém nos observando, mas tem. Sempre tem alguém nos observando. A Bíblia fala que a gente foi rodeado de uma nuvem de testemunho. De que maneira a gente está sendo crente? As pessoas vêm falar de Deus com você está falando de Deus com as pessoas aí fora? Eu estou falando com você, irmão, você vai ter a palavra e para mim. Né? Sandálias do Evangelho da Paz. Estarmos prontos para anunciar o Evangelho e viver em paz com os outros. Tivemos um congresso abençoado, sobre pregar o Evangelho. Não é só aqui dentro. Aqui dentro, todos nós temos a graça de conhecer a palavra. Mas quantas almas aí fora recebemos, precisando de alguma palavra que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus a ama ou ama? E de que maneira a gente está pregando a palavra do Senhor? A gente está perdendo almas do Senhor fora? Bonito, tudo bem. A gente está vendo quantas almas a gente ganhou esse ano para Jesus? É hora de refletirmos. É hora de refletir. Às vezes o testemunho da gente, a gente pensa que não é nada, né? Conversando com a menina no meu trabalho, ela falou assim, você tem filho? Eu tive que contar para ela que eu perdi os bebês, como que Deus foi trabalhando na minha vida até chegar ao Samuel. Ela chorou. Ela, nossa, como que Deus fala para ela assim? Como que Deus fala para a gente? Chegou a noite. Até então,
né? Então, tipo, sabe, chegou a noite, uma mensagem, você não tem noção do como que Deus falou comigo através desse testemunho. Eu falei, glória a Deus, às vezes a gente não testemunha o que Deus faz na vida da gente, mas faz efeito na vida das pessoas e foi uma forma de falar com Jesus. Jesus faz, Jesus realiza um milagre, isso não é um milagre na minha vida. Então, como é importante a gente falar de Jesus com as pessoas, seja no testemunho, seja no falar, Jesus te ama. Como é importante a gente ouvir isso, a gente gosta de ouvir isso, imagina uma pessoa lá fora. E aí vai falar também sobre o escudo da fé. Fé que protege contra as dúvidas, medos e ataques espirituais. Então, precisamos ter fé, porque às vezes essas setas que vêm, geralmente colocando dúvida, é tudo de magia. Aquela setinha que vem é fé, depois a missa. Ou aquela dúvida de nossa, Deus te chamou, irmãos, Ele conta conosco. Fiquei pensando muito na palavra, irmãos. Não sei se na sexta no sábado lá que Deus, ele precisa da gente, ele conta, ele não é feito com a gente, mas ele conta com a gente. E mesmo se a gente não obedecer, ele levanta outro, porque o ministério dele, a obra dele nunca vai parar. Mas é importante a gente se colocar na posição, não deixar a seta do inimigo, os laços do inimigo que vem na nossa cabeça. A gente tem que repreender, a gente tem autoridade para repreender, Deus nos deu essa autoridade. Então, precisamos estar em constante vigilância. Outra coisa que eu acho muito importante, capacete da salvação, proteção da mente pela certeza da salvação. Quantas pessoas acham que nem Jesus vai voltar mais? Às vezes as pessoas têm 30 anos de evangelho, de cristão, e falam, desde o meu início da conversão, estou ouvindo que Jesus vai voltar e volta. Porque deixou ele apagar o temor, não está acreditando mais na palavra, porque Jesus falou que ele vai voltar. Ele foi preparar um lugar, morada, para a gente ter direito à nossa salvação e vida eterna. Então a gente não tem que repreender isso na nossa mente, porque a gente começa a duvidar até do céu, irmãos. Porque isso aí é muito espiritual. E se a gente não está vestindo o capacete da salvação, a gente começa a duvidar daquilo que está na Bíblia. Porque está na Bíblia que Jesus vai voltar, Jesus vai preparar uma morada, ele foi, mas ele vai voltar, a gente vai morar no céu, aqui ele está só de passagem. Então a gente tem que estar convicto da nossa salvação. A gente tem que andar em obediência, irmãos, aqui para a gente poder morar, né? Mas a gente tem que ter a convicção que ele vai voltar e a gente vai morar no céu, a gente está lá pagando, é para isso. Não podemos desfalecer e desanimar no meio do caminho. Está tão perto de Jesus voltar, se formos olhar tudo que está acontecendo no mundo, irmãos, as guerras, terremoto, pai matando filho, filho matando pai, tão bíblico isso, é simplesmente sinal de Jesus. Precisamos colocar nossa casa em ordem, precisamos ficar firmes na presença do Senhor mesmo que venha luto, desânimo, nós precisamos ter reserva, como foi falado aqui, precisamos ter reserva, porque o desânimo vem para todo mundo, as lutas vêm para todo mundo. Deus nos dá uma luta maior que a gente possa suportar, a maior, mais pesada, que suportou por meu e por você, para a gente ter direito à salvação e à vida eterna. Então, o que a gente faz para Jesus ainda é pouco, é mínimo. Depois é muito mais. Outra coisa, espada do Espírito, palavra de Deus, a única arma de ataque poderosa para vencer o inimigo. É lermos todos os dias, não é só ler quando a gente vai ter uma oportunidade ou quando a gente vai pregar, é ler todos os dias a palavra do Senhor. E mais uma vez eu falo, ler e viver aquilo que está escrito. Porque a palavra é rica em ensinamento. Se a gente precisa de alguma coisa, a gente for ler na Bíblia, Jesus nos ensina o caminho. Ele é o caminho, a verdade, a vida, ele deixa a palavra para a gente seguir. Então é muito importante, porque o inimigo, irmãos, ele conhece a Bíblia. Quando ele vai tentar Jesus, no deserto, ele vai tentar Jesus, ele falou as palavras para Jesus. Às vezes ele conhece mais a Bíblia que a gente, porque às vezes a gente não lê. O inimigo conhece. Ele pode não ter revelação, mas ele conhece a Bíblia. De que maneira a gente tem lido a Bíblia? Ou a Bíblia está juntando poeira lá na cara da gente?
Oração e vigilância, a base de tudo. Estarmos em constante oração e alerta espiritual. A vida cristã é uma batalha espiritual. Por isso precisamos estar fortalecidos em Deus, se vestindo de sua armadura e firmes e constantes na oração para vencermos. Então é isso, oração. Os pilares da vida cristã. Oração, jejum, palavra. Você quer ficar com Deus, ter intimidade com o Senhor? Porque não adianta ter oração, mas não ler a Bíblia. Não adianta ler a Bíblia e não orar. Jejuar, nossa, nem sei a última vez que eu jejuei. Porque é importante a gente jejuar também. Porque quando a gente jejua, a gente está matando a nossa carne para alimentar o Espírito. Às vezes a gente pensa que não tem poder, né? Porque a gente não está se alimentando. Mas ali aquilo significa que a gente está matando a nossa carne para alimentar o Espírito. Então é onde a gente é fortalecido. Assim como Daniel. Ele jejuou e orou. Que Deus recompensou a vida dele. E assim é a vida da gente também. Então, a nossa vida tem que ser com esses 3 princípios. Nossa oração, jejum, leitura e viver a palavra. Irmãos, é isso. Deus colocou no meu coração. Eu não soube expressar com o Espírito Santo qual é a melhor relação com vocês. E que vocês tiverem dúvida, pastor Marco, pastor de Anjo, presbítero Angel, em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade. Um assunto tão importante para a igreja. Eu conheci um pastor que ele dizia assim, igreja que ora, igreja forte, igreja poderosa. Mesma coisa nós. Né? Irmão que ora, irmão poderoso. Ele dizia que quando você quer ver uma pessoa começar a se enfraquecer na fé, é uma das coisas que ele começa a deixar de lado é a oração. É oração. Como diz o versículo, né? Perto está o Senhor. Quando alguém está perto, qual que é a tendência da gente? Conversar com ele. Aliás, hoje, acho que anteontem, estava falando sobre um alerta sobre a família, sobre a respeito dos celulares. Às vezes a família, a esposa sentada do lado do esposo, não conversa mais. É o celular o tempo todo. E às vezes está no quarto, na sala, está mandando mensagem para o outro de celular, no meio de conversar. E assim com Deus. Parece que as coisas desse mundo são tão atrativas. É TV, esses Netflix da vida, que nos tira. A minha esposa, ela começa a falar assim, não conversa comigo. Se tem uma coisa que eu sou ruim, é fumar suco para conversar. Eu sou difícil. Às vezes tem pessoas que parece que a gente tem, né? Pega nossa intimidade, começa, se é coisa de Deus, aí deslancha o negócio. Mas se é coisa do dia a dia, eu não sou de ficar muito com televisão, de futebol, às vezes tem pessoa conversar de novela lá no Brasil, eu não sei como, não sei se não. É difícil conversar comigo, com você, às vezes eles falam assim, você já viu futebol lá? Não vi nada. Você viu isso? Não vi nada. Então, né, a gente perde estar ao Senhor. E você já prestou atenção no hino 577? Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só pode fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Às vezes a gente faz umas orações e a gente acaba se tornando hipócrita. A pregação do pastor Jonas, um negocinho que pegou lá no culto no congresso, ele foi
Foi duro a palavra de ouvir, mas foi necessário. Ele dizia assim que às vezes a gente está pregando e não está vivendo. A gente está falando de perdão, não está liberando perdão. A gente está falando de comunhão, não está tendo comunhão. A gente está falando que está orando, de oração, e a gente mesmo muitas vezes não está orando. E aqui está dizendo, deixa tudo no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração ter a paz que o Senhor pode dar, foi por Deus não sentir que a tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Fala, irmão. A respeito do jejum, você faz o dia inteiro, faz hora? Irmão, isso aí é. Como é que é o propósito? O jejum é de cada um, né? O propósito teu com Deus. Às vezes, tem pessoas que, por exemplo, uma pessoa que vou dizer pela minha esposa, que já teve umas crises fortes de diabetes, ela não consegue ficar o dia inteiro, ela pode desmaiar, passar mal. Mas tem gente que fala assim, eu vou me abster do café da manhã, e vou almoçar, vou me abster do almoço, vou jantar. Aí é um propósito do irmão, com Deus. Tem gente que se abstém de coisas do dia a dia. É uma comunhão, né? Ele fica sem comer alguma coisa que está acostumado também. Também, é um propósito, às vezes algo que o irmão gosta muito, né? É um propósito do coração. E Deus vê na nossa vida, é o nosso coração, é a nossa intenção. Esse que você esteja lá foi o que Daniel fez para nós. Não quis, já experimentou somente. Bem lembrado. Ele não comeu os manjares da Babilônia, mas a Bíblia diz que ele se alimentou do que foi oferecido a ele. Né? Então, é um propósito. Eu acho muito, como eu disse esse tempo atrás, a Jacó, a vontade dele ter Deus, a vontade de... Era um homem determinado, como eu trouxe na quarta-feira passada de oração. E quando ele quis se apegar com Deus, para Deus abençoar, ele não largou de Deus naquela noite. Foi a noite inteira agarrado com o Senhor. Às vezes a gente quer ter Deus na nossa vida, mas a gente não faz renúncia nenhuma, não faz sacrifício nenhum, ou seja, na carne, ou seja, espiritualmente falando, a gente não se entrega à obra, tem um trabalho, a gente não vai. Eu até entendo que às vezes a gente está... a gente é falha, a gente tem canseira, a gente necessita do descanso, a própria Bíblia diz sobre isso, a gente necessita de descanso, mas a gente tem que se esforçar a buscar Deus, seja em oração, seja na palavra, seja no jejum também, por que não no jejum? É um modo de a gente atrair Deus. Perto está o Senhor, mas eu estou perto do Senhor. A vida de José, por exemplo, José foi jogado no poço. Ele passou pela prisão, passou lá com Potifar, mas a Bíblia diz que o Senhor estava perto dele. Às vezes a gente acha que o Senhor só está perto da gente quando a gente está passando por momentos alegres, por momentos contentes, com fartura. Não, Deus está conosco a todo tempo. A todo tempo Deus está conosco. E muitas vezes a gente deixa de falar com Ele, que está do nosso lado, caminhando conosco. E Ele sabe da nossa vida. Ele conhece a nossa vida e a gente diz, por que você não se abre comigo? Por que você não conversa comigo? A gente precisa ter mais intimidade com Deus, ter mais vontade de ter Ele na nossa vida. Eu falo por mim, mano. Eu sou falho também. Estou falando assim, mas minhas palavras estão tocando no coração aqui e dizendo, você precisa melhorar. Eu preciso melhorar.
melhorar como cristão, como irmão, como filho de Deus, conversar mais com o Senhor. Minha esposa conhece, né, melhor, sabe que a oração é uma parte para mim complicada. Complicado. Eu não, como eu disse, até para conversar com Deus, às vezes eu não consigo achar assuntos. Eu tenho uma dificuldade de conversar com alguém, vocês não têm noção. Eu acho que aqui o irmão que eu mais converso é o pastor Diante, quando ele entra no assunto de Bíblia. Já conversei bastante com o presbítero Carlos, o pastor Maicon, mas às vezes entrar em um assunto e ficar um longo tempo conversando, para mim é difícil. Tem gente que olha assim, mas como? Olha a boca aberta para conversar. Às vezes ela está lá no supermercado, buscar alguma coisa, comprar alguma coisa um pouquinho longe para ela, então não é bate-papo, eu não chego lá. Eu nem conheço. E era tão típico, irmão. Misericórdia, quando a gente se conheceu, a gente ia numa lanchonete, alguma coisa, ela gosta de coxinha. Ela fala assim, o que você quer? Quer coxinha? Quer mais? Então pede, moça. Não pede comigo. Pede comigo. O moço está perto, pede comigo ali. É mais ou menos assim com Deus. É mais ou menos assim com Deus, né? Agora não pode pedir mais não. Não, agora às vezes eu tenho que mandar mensagem para alguém no celular e eu não gosto de áudio. Pode de mandar mensagem, escrever. Aí eu quero, às vezes é necessário, que às vezes a conversa é longa, eu falo, manda para mim. Até nisso, só. Mas eu preciso melhorar. Eu preciso. Às vezes eu peço para Deus, me ajude nessa parte. Hã? Eu também não sei a Hã? Eu também não sei a Eu acho engraçado até na administração do louvor. Começa a falar coisa e volta cantando lá já. E ela vai falar, não, ainda bem que você trouxe. Amém. Amém. Glória a Deus. É verdade. Ela fala por mim, às vezes. Está sendo. Então é tão importante a oração na nossa vida. Conversar com Deus. Pedir. Uma vez me perguntaram lá no Baranês se eu acreditava em destino. Na época daquela cantora sertaneja lá, qual que é o nome dela? Marília Lima? Marília Mendonça, né? Porque falar que ela foi uma moça de Deus, foi da igreja. Aí vieram falando, será que Deus quis tirar ela daqui porque ela tinha se afastado dos caminhos do Senhor? Será que é destino? Eu falei, eu não acredito em destino. Se fosse assim, não era o caso como, por exemplo, Ezequias, né? Deus falou, conserta a tua casa, você vai morrer. Aí ele, né, a gente já conhece, ora, chora, mostra para Deus, fala com Deus, que ele tinha crédito com Deus, creio que era um homem de oração, a gente vê isso quando tem a guerra, que ele apresenta as cartas, que ele vai no peito orar. A gente conhece bem a vida de Ezequias. Era um homem de oração. E ele apresentava isso com Deus. E agora fugiu o assunto. Destino. Aí Deus fala para Isaías, volta lá e eu vou acrescentar mais 15 anos. Eu creio que é por isso que a gente, quando for, por exemplo, sair de casa, né? Não só numa viagem, não só também no nosso dia, Senhor, me proteja no caminho. Senhor, cuida de mim no caminho. Protege eu nas estradas, né? Protege aqueles que estão nas estradas junto comigo. Protege a minha família, cuida do meu filho lá na escola. Por isso que é tão importante nós apresentarmos a oração ao Senhor. Para que Ele, não permita, vamos dizer assim, porque se Deus permitir, se
for da vontade dele. Às vezes uma simples oração nos livra de muitas coisas. Uma simples oração, um pedido a Deus, nos livra de vários problemas, várias lutas na nossa vida. É por isso tão importante a gente apresentar a nossa oração, o nosso pedido de oração. E amanhã temos pedido de oração. Venha trazer os pedidos, orar a nosso Deus. Obrigado, irmão Jacques, pelo estudo, que Deus abençoe, continue te usando, né? Não tenha medo de ser usado, é assim que Deus vai usando, vai capacitando. Quando a gente se dispôs a fazer a obra, Deus vai capacitando, vai abençoando e Deus vai falando. Às vezes, um ensino tão simples, Deus fala muito mais ao nosso coração do que umas palavras difíceis, uma teologia complicada que a gente venha trazer. Amém? Vou pedir para a irmã Sandra trazer um hino sobre os serviços africanos, amém? A irmã já esteja fazendo oração. Sabedoria do Pai, Senhor. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Agradecemos, Deus, louvamos desse mês. Como testificam, Deus, por essa palavra. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem cada dia nos ensinado, instruído, ó Pai. Nós temos, Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, praticar tudo aquilo que nós ouvimos aqui da tua parte, Senhor. Oh Deus, muito obrigado, Senhor, porque como foi falado, nós somos privilegiados de estarmos aqui na tua presença, aprendendo cada dia mais de ti, Senhor. Pai, nesse momento, ó Deus, pedimos ao Senhor pelos civis, pelos ofertantes da tua casa. O Senhor continue abençoando os seus filhos, continue abençoando a tua obra, Senhor. Que o Senhor venha receber cada dízimo, cada oferta, Pai, em nome de Jesus, meu Deus. Que não só essa porta, mas toda aquela porta que o Senhor abriu, meu Deus, que ela permaneça aberta. Que a tua palavra venha ser pregada, Pai, em nome de Jesus, Deus, cada vida que já por essas portas, Senhor. Que a tua palavra, Jesus, venha alcançar cada coração, cada vida, venha aproveitar para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Deus, nós te pedimos, já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. O hino é 577. E que eu estava ali e eu falei, se eu tiver oportunidade, eu vou fazer esse hino. E aí eu não ouvi quem falou dele. Maravilhoso. Deus ser
graça te farás, Senhor, apresenta só minha cidade. Se me deres o poder de verás socorrer quando tudo já me falar. Perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar. Só então vai ser que o Senhor tem poder quando já restaurar. Se orar e sorrir, sem ter coração, de a paz que o Senhor ordenará. Foi por Deus não sei que tua alma se abriu, tudo chorou, perante o Senhor estiver, todo teu ser Ele controlar. Só então vai ver que o Senhor tem poder quando já restaurar. Oh, aleluia. Gente, Deus, ele é muito fiel, sabe? Parece que tinha alguém comigo lá no meu trabalho hoje, depois nós estávamos conversando lá sobre oração, porque passei por uma situação muito difícil lá de perseguição, e eu falava assim, eu estou orando, né? Está tudo nas mãos de Deus. E acabou que a empresa acabou, né, despedindo essa pessoa. Não era o meu pedido, não. Eu só falava igual o pastor fala, Jesus, eu estou aqui. Se eu estou aqui ainda é porque a vontade do Senhor, então me ajuda, né? Entra com providência, entra na minha frente nesse lugar, né? Seja o meu dia aqui, me dê sabedoria. E a jovem que estava do lado falou assim para mim, a oração da dona Sandra é forte. Aí eu falei para ela, não, eu oro realmente, a palavra diz que tudo que a gente pede, crendo, recebe. Mas quem é forte é Deus, né? É Deus que trabalha pela gente, né? A palavra de Deus que é aqueles, né, que invocam Ele sobre o coração que Ele está perto. Então, é a oração. Não tem outro meio. É só a oração para o crente vencer. Nós tomamos um tempinho aqui, meus irmãos, eu vou tentar resumir. Eu estava assistindo um vídeo, não sei se esse vídeo é antigo, mas pelo menos eu tinha assistido, uma pastora que chama, pastora Esquecenete. Eu acho que ela é da Lagoinha, já foi uma coisa assim. E ela disse que um dia ela orou para dormir e Deus levou ela ela disse, parecia um barracão, ela falou. Era uma sala muito grande, parecia um barracão. E aí ela disse que quando ela estava naquele lugar, de repente apareceu um ser enorme e abriu uma porta e foi sair vários demônios.
E o ser falava assim para eles, coloca mesa, porque eu tenho pressa. E ela disse que os demônios foram sentando naquelas imensas mesas, aquele lugar enorme, um monte de mesa. E aquele ser falava assim para eles, desça na terra, desça que eu tenho pressa. E falava assim para eles, desçam porque aquele povo está orando. E quando eles oram, a gente não consegue fazer nada. Quando aquele povo ora, aquele povo dobra o joelho, a gente não consegue destruir eles. E aí ela disse que acordou e falou assim, Jesus, o que é isso, né? Aí o Espírito Santo falou no coração dela, reunião do inferno. Vai destruir o meu povo. Então, o quê? A gente só consegue vencer pela oração, né? Então ela está falando a importância da oração. Deus ainda falava assim para ela, o meu povo precisa acordar e orar. A minha igreja precisa acordar e orar. Mas o negócio é forte, irmãos. E é como a irmã falou, é só através da oração mesmo para a gente vencer. Amém? Assim, eu agradeço a oportunidade das palmas do Senhor. Amém. Glória a Deus. Como já disse, né? Amanhã, 19 horas, oração, culto de oração. 19h30 na quinta-feira, culto de adoração, né? Venham todos participar, adorar o Senhor, agradecer ainda mais e estar orando ao nosso Deus. Amém? Pastor Adriano, por gentileza, vamos fazer a oração final, já abençoando a igreja. Pai do Senhor, irmãos, vamos agradecer a Deus. Querido e eterno Deus, obrigado, Senhor, pela palavra que falaste no nosso coração. Que nós venhamos, Senhor Deus e meu Pai, ainda mais, Senhor Deus, perseverar, Senhor Deus e meu Pai, na oração. Senhor Deus, o conhecimento da tua santa e gloriosa palavra. Que o Senhor Deus, venha, Senhor Deus, querido e amado, cada dia mais aguçar o desejo no coração de cada irmão e cada irmã, de buscar a tua presença e o teu nome seja glorificado. Oramos, Deus, em favor dos nossos irmãos que não puderam estar aqui conosco, que o Senhor assim os alcance e os abençoe poderosamente. Senhor, conduza-nos de volta ao lar, debaixo de tuas mãos, guardando e livrando o mal e abençoando o teu povo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com as mãos aos céus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito do Senhor estejam sobre a nossa vida e assim permaneça para todos sempre. Todos nós juntamente digamos. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem dirá? O Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. O Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. Tudo que se encerrado. Todo o Senhor de suas palmas e comunhão.